Olá, amados irmãos e amigos em Cristo. É com muita alegria que neste momento trago para a sua vida, para o seu coração, mais um vídeo que vamos falar hoje sobre fugir da aparência do mal. Portanto, fique até o final desse vídeo e juntos aprenderemos um pouco mais daquilo que Deus tem para nos falar. Mas antes de ler o versículo, não esqueça de deixar aí a sua inscrição neste canal. Também deixe aí o sino ativado para que você possa acompanhar os vídeos postados e também não esqueça de deixar o seu like, seu joinha nesta mensagem, ok? Vamos então para o texto que se encontra no livro de 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, que diz assim: Abstende-vos de toda forma de mal. Apenas esse versículo. Na verdade, esse versículo está dentre outros versículos, quando na verdade Paulo, escrevendo aos amados irmãos da igreja de Tessalonicenses, ele estava falando sobre diversos preceitos, aconselhando os irmãos da igreja de como portar-se melhor diante do Senhor, de como viver melhor em um mundo tão mau e perverso. E este versículo chama bem a atenção, quando Paulo chamou a atenção dos irmãos da igreja de Tessalonicenses, para que eles pudessem fugir de toda aparência do mal. Mas o que é fugir do mal? É evitar, é afastar, é abandonar tudo aquilo que realmente causa mal à sua vida espiritual, à sua vida humana. Às vezes o que é mal humanamente falando para mim pode não ser para outros, ou o que é mal humanamente falando para outros talvez não seja mal para mim. Mas quando se trata de vida espiritual, o que é mal para um também é mal para outro. Era o que Paulo estava realmente querendo dizer. Então, fugir ou abster-se, abrir mão de tudo aquilo que é mal. Ou seja, fazer a vontade de Deus. É realmente amadurecer-se espiritualmente. É conservar os mandamentos do Senhor. É dar um bom testemunho. É fazer aquilo que Deus pede segundo os seus mandamentos. Quando nós infringimos uma lei humana, nós estamos desobedecendo realmente aquilo que foi colocado segundo algum órgão para que possa preservar a vida dele mesmo e a vida de outro. Se estamos realmente em uma rodovia e nessa rodovia existem uma faixa de mão dupla, significa dizer que é proibido ultrapassar. Porque talvez o motorista, o condutor do veículo não tenha uma boa visão, porque há uma curva ou porque tem uma ladeira. E se a pessoa realmente infringir essa lei e ultrapassar, ele pode estar correndo o risco de colocar a vida dele e de outros em risco. Então, na Bíblia existem mandamentos que temos que realmente obedecer. Porque quando nós desobedecemos, nós estamos infringindo a lei de Deus, os mandamentos de Deus. E causamos consequências graves para a nossa vida. E também para a vida de outro. Me lembro bem da passagem de José do Egito. Quem não conhece aquela belíssima passagem? Ele foi um homem realmente que fugiu do mal. Quando realmente a mulher de Potifar, apoderando-se dele para querer ele como homem, ou seja, ela estava assediando ele, na verdade, por muitos e muitos dias. Até que chegou o momento em que ela realmente quis agarrá-lo à força e ele realmente saiu correndo, ele fugiu. Talvez para os olhos de algumas pessoas que não conhecem a Deus, alguns homens podem dizer, ele realmente foi um homem frouxo, como é que uma mulher dá em cima de um homem e ele foge? Mas ele estava realmente seguindo os mandamentos do Senhor. Ele não quis realmente apropriar-se de algo que não era dele. Ele não quis cobiçar algo que não é dele, como diz a Bíblia. E isso era pecado, por isso ele fugiu. E a Bíblia nos recomenda a fazer aquilo que é certo. O próprio salmista também nos mostrou, através da sua palavra, que no Salmos 1, que temos que fugir de certas coisas. Não é fugir das pessoas desse mundo que estão realmente, talvez não aceitou a Cristo ainda, não tem o conhecimento que nós temos. Não é isso. É fugir das práticas ruins, dos conselhos ruins.
Porque se fôssemos para fugir dos nossos amigos que ainda não aceitaram a Cristo, era necessário que Deus nos tirasse desse mundo logo. Mas o próprio Deus diz, não quero realmente que os tire do mundo, Pai, nesse momento, mas que livre-os do mal. Porque nós precisamos das pessoas para falarmos do amor de Deus, para testemunharmos do amor de Cristo. Por isso o salmista deixou claro na sua palavra, feliz é o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Ou seja, não andar segundo aquilo que eles pensam de ruim ou de mal. É não andar segundo as suas práticas pecaminosas, mas sim viver segundo a vontade de Deus. Era isto que o apóstolo Paulo estava deixando claro para a igreja de Corinto. E tem outros versículos que eu gostaria de deixar aqui claro para vocês sobre fugir da aparência do mal. E toda vez que nós fugimos daquilo que é ruim, daquilo que é mal, nós estamos fortalecendo a nossa vida espiritual, estamos amadurecendo espiritualmente. E esses versículos nos chama bem a atenção, que diz assim, olha só esses outros versículos, que diz assim, 1 Timóteo, já falamos dele, 5:22, fugiu, absteve-se de toda a aparência do mal, mas tem também em Romanos 12:21, que diz assim, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem. Toda vez que você pratica algo que é bom, fugindo daquilo que é mal, você realmente está fazendo algo bom para você e também para o outro. É o que está registrado no livro de Romanos. Também tem outro versículo que diz aqui, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11, você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor e permaneça na mansidão. Então existem vários e vários versículos que nos conduz, que nos ensina a andarmos mais e mais retamente diante de Deus. Às vezes não é fácil para mim, não é fácil para você, não é fácil para ninguém, mas nós temos que realmente fazer aquilo que Deus nos pede, nos esforçarmos, porque assim como Deus venceu as barreiras, dificuldades, como os discípulos de Jesus enfrentou dificuldades e barreiras e venceram, nós com Ele também somos mais que vencedores. Esta é a mensagem de hoje. Seja forte e corajoso, porque Deus há de dar-nos a vitória.